Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o Senhor nesse nosso culto de oração, culto de estudo da palavra do Senhor. Eu quero convidar você neste momento a reunir agora a sua família. Chama aí seu esposo, seus filhos, se reúne eles em volta desse vídeo para adorar o Senhor. Eu tenho aprendido que este período dessa pandemia, Deus tem nos dado essa oportunidade de nós fazermos o culto doméstico, de resgatarmos isso, de estarmos reunidos com a nossa família para adorar o Senhor, para colocar nossas vidas na mão do Senhor. Então reúna agora a sua família, para que junto vocês possam cultuar o Senhor neste momento. Vamos orar ao Senhor, consagrando então esse culto a Deus neste momento. Pai, obrigado, ó Deus querido, por esse dia. Obrigado, ó Pai querido, pela nossa vida, e nós queremos dar graças ao Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco, Pai. Então nós louvamos o teu santo e glorioso nome, Pai. Pai querido, nós queremos consagrar agora esse culto a Ti, ó Pai, te pedindo que o Senhor possa estar neste lugar, a nossa casa, ó Pai. Deus querido, que o Senhor agora possa abençoar a nossa família, Senhor, e que a nossa família agora possa estar reunida nesse culto, ó Pai, para adorar o Teu santo e glorioso nome, para buscar Tua presença, Pai. Ó Deus, quero, ó Deus querido, colocar diante de Ti cada família que agora se reúne, ó Pai. Ó Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe, Pai, a vida de cada um, e que o Espírito Santo possa estar sobre nós neste momento, em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Então eu quero convidar você para louvar o Senhor, para engrandecer ao nome do Senhor. Vamos juntos exaltar esse Deus que vive e reina para todo sempre. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou Diego Melo. Eu sou Jéssica Melo. Nós somos missionários na cidade de Senador Eloy de Souza. Eu quero falar algo da parte de Deus para você. Responder ao Ide significou chegar até aqui e ser a conexão entre Cristo e aqueles que não conhecem Jesus nessa cidade. Queridos irmãos, amigos, familiares, Deus tem feito maravilhas em nosso meio através das suas orações. Sem ela nós não somos nada. Continue orando por nós, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça, nos capacite como missionários em favor da evangelização do povo potiguar. Nosso tema de missões estaduais nos faz lembrar o porquê aceitamos esse desafio de sermos missionários aqui no Rio Grande do Norte. Estamos em missão a serviço do amor de Deus. Em Marcos 10:45, ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Precisamos de você aqui em nossa cidade. Necessitamos de corações voluntários para além da intercessão missionária que mobilizem suas igrejas para estarem aqui conosco, através de grupos ou individuais, estarem conhecendo o trabalho que Deus nos confiou sobre seus dons e talentos e doando um pouquinho do seu tempo nesta obra. Que tal? Mas não fique triste se presencialmente não puder fazer parte deste momento conosco. Confiamos a você a missão de contribuir. Compreenda a urgência e a necessidade de levar a Cristo que ainda não foram alcançados pela sua graça e que os recursos que Deus deu a você são expressão da sua vida entregue como oferta viva do Senhor. Mediante a isso, oferte com amor, sinceridade e liberalidade. Que Deus abençoe a todos nós que estamos nesse propósito a serviço do amor de Deus. Ah, já ia esquecendo. Arrocha na missão! O que já não se faz. Cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perder minha vida atrás, da escravidão me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Eu saúdo os irmãos no nome precioso de Jesus. Deixo aqui para nossa meditação dois versículos do capítulo 3 de Efésios, versículo 20 e 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Realmente, né, é motivo de agradecer por este momento em que nós estamos vivendo, né, por esse período que passamos. Agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, as nossas famílias, e que nós possamos estar colocando diante de Deus os pedidos de oração para o culto desta noite, né? Gostaria, em primeiro lugar, né, de agradecer a Deus, que onde, graças a Deus, também fui a Mossoró realizar alguns exames, graças a Deus, passei no cardiologista, tá tudo bem, só aguardando o resultado da mamografia, né? Então é motivo de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Pedir de oração pelos enfermos, né? Que nós possamos estar orando continuar orando pela irmã Irene, Marineide, Netinho, Nelson, Nego e Nirinha, Zilda, o irmão Chico e a irmã Mariinha, a irmã Jacira, a irmã Alzemar, a irmã Leidivânia, Zedequias, né? Também pedir pela saúde do pai, do padrasto, do pastor Cláudio, também pelas famílias enlutadas, né? Ali a família de Rivelino, de Edgley, da irmã Marta, né? E do pastor Cláudio, que perderam pessoas na família, né? Orar pelo filho de Mário Jefferson, né? E vive em tratamento ainda, né? Mas que graças a Deus até aqui o Senhor tem abençoado, né? Orar pela família de Ilka, né? Deus sabe o que ela está necessitando. Agradecer pela cirurgia da irmã Ieda, né? Por cada dia ela está bem. Também pela cirurgia da nossa amiga Daniela, né? Da irmã Terezinha, né? A esposa do irmão Pretinho. Também pedir pela nossa igreja, né? Pelas famílias, pelos esposos, esposas e filhos que estão afastados da igreja, né? Pedir a Deus pela cura do Covid e pela campanha de missões, né? Nacionais, estaduais, que nós possamos estar contribuindo em oração com as nossas ofertas, nos dedicando cada dia mais na obra do Senhor, né? E orar pelos missionários que estão aí nos campos, né? Então, neste momento, irei orar. Oremos. Eterno e maravilhoso Deus, Pai da glória, nós te agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar diante da Tua presença. Agradecer ao Senhor, meu Deus, pela Tua presença, pelo cuidado, pelo sustento que o Senhor tem tido para conosco. Mesmo muitas vezes sendo infiéis, desobedientes, mas o Senhor permanece fiel, meu Pai, e é bom em todo o tempo. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, e é em teu nome que nós te pedimos, ó Pai, por estes pedidos que neste momento foram colocados, ó Pai, diante de ti. Por todos os enfermos, ó Pai, que o Senhor cure, restaure, segundo a tua vontade, ó Pai. Por estas famílias enlutadas, que o Senhor derrame do teu Espírito Consolador, fortalecendo, sustentando cada dia, ó Pai. Ali pela família do pastor Cláudio, da irmã Marta, que também perderam seus entes queridos, que o Senhor possa estar consolando essas famílias, ó Pai. Abençoa a tua igreja, o teu povo, ó Deus, que o Senhor possa estar operando em nossos corações, na vida daqueles teus filhos, tuas filhas que encontram afastados, ó Pai, que o Senhor possa estar trazendo de volta os teus filhos para a tua casa, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa campanha de missões, que o Senhor continue operando em nossos corações, derramando em nós o desejo, ó Pai,
de dar o melhor, de contribuir ao Senhor para o sustento desta obra. Abençoa todos os missionários que estão nos campos, ó Pai, tanto aqui no nosso estado como em outros países, ó Pai, em outros países aí afora, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, dando a ele o sustento para cada dia, ó Pai. Abençoa ali a vida do missionário Edgley Felipe Guerra também, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando ele diante da perda do seu pai, Senhor. Abençoa todas as atividades da igreja, ó Pai. Ainda te pedimos, ó Pai, pela cura deste Covid-19, ó Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e operando, ó Pai, em nossas vidas. Pai, perdoa nossos pecados, nossas faltas. Fica conosco, ó Pai. Abençoa tudo quanto há de ser feito, ó Pai, neste momento. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Meus queridos, quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8, para a nossa meditação da Palavra de Deus nesta noite, onde o Senhor quer falar conosco, que tem algo para nos ensinar. Livro de Atos, capítulo 1, no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? O tema da mensagem é o poder para testemunhar. O poder para testemunhar. Vamos orar ao Senhor? Pai, neste momento queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus querido, aprender da Tua palavra e ser, ó Pai, tocado pelo Teu Espírito. Que, ó Pai querido, nós possamos entender a mensagem desta noite e que o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Usa-me agora como instrumento vivo, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. E que os meus queridos irmãos que nos acompanham possam sentir agora a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos na campanha de missões nacionais e estaduais. E quando nós pensamos sobre missões, pensamos logo em pessoas que deixaram a sua terra, deixaram a sua família e foram para outros países, foram para outro estado, foram para lugares bem longe. Nós pensamos justamente nesse tipo de missionário. Muitas vezes nós pensamos em missões feitas na África. Pensamos em missionários que vão para locais desertos, locais de dificuldade, de difícil. E quando eles vêm na nossa igreja, queremos que eles contam bênção. Queremos que eles contam aquilo que o Senhor está fazendo poderosamente. Queremos ouvir grande testemunho, como por exemplo o mar se abrir, como por exemplo mortos ressuscitar, como por exemplo o missionário ser jogado na cova do leão e fechar a boca ali daquele leão. Nós queremos sempre grande testemunho. Nós, meus queridos, não pensamos para analisar que missões faz parte da nossa vida. Missões tem algo a ver com você e comigo. Missões, meus queridos, foi dado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A missão cabe a todos nós, povo de Deus, povo separado pelo Senhor, para levar essa mensagem de salvação, para levar essa mensagem de cura, mensagem de transformação de vida, uma mensagem de esperança. Nós temos que pensar que aonde nós estivermos, ali é o nosso campo missionário. Se, por exemplo, se você está na sua casa e dentro da sua casa há pessoas que ainda não aceitou Jesus Cristo, aí é o seu campo missionário. Tem uma frase que diz:
todo coração sem Cristo é um campo missionário. E é verdade. Mas, infelizmente, nós como igreja perdemos essa visão. Infelizmente, nós como igreja não acreditamos mais que pessoas, muitas vezes dentro da nossa casa, possam se converter. Isso, né, porque nós desistimos muito fácil dos nossos objetivos e das nossas orações. Às vezes nós oramos uma vez só para que aquela pessoa se converta. E aquela pessoa não se converteu. E já desistimos e já paramos de orar. Mas nós temos que ser persistente na oração. Não podemos desistir. Temos que continuar. Porque o próprio Deus não desistiu de você e nem de mim. O próprio Deus, meus queridos, é quem começou a missão. Basta nós olharmos lá no livro de Gênesis, quando Adão pecou, Deus vai atrás de Adão, vai atrás do homem e pergunta: Adão, aonde está? Missão começa com o próprio Deus, porque missão é ir atrás das pessoas que estão ainda nas trevas, pessoas que estão vivendo numa vida longe de Cristo. Missão é algo dado pelo próprio Senhor, e nós, como servo do Senhor, temos que obedecer. Missão é levar as pessoas até ter um encontro com Cristo. Essa é a obra que o Senhor deixou para você e para mim. E nós precisamos, meus queridos, entender que para fazer essa obra, nós precisamos de um poder. Não é pelas suas forças, não é por você, mas é, meus queridos, pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém? Esse livro aqui de Atos, eu particularmente gosto muito desse livro. Na verdade, eu gosto de toda a Bíblia. Sempre quando eu vou pregar sobre um texto, eu sempre digo isso, eu gosto muito desse texto. Mas é porque a Bíblia ela é maravilhosa, a Bíblia ela é fantástica. A Bíblia, meus queridos, nos traz ensino. E esse livro de Atos é o livro falando sobre o início do Evangelho, o início do Evangelho chegando a todo mundo. É a obra da evangelização mundial, com depoimento sumário através da dispersação do Evangelho. Antes o Evangelho estava muito concentrado numa cidade, mas depois o Evangelho se expandiu para poder cumprir esse versículo que está aqui em Atos 1:8, que nós acabamos de ler. O livro de Atos, ele foi escrito pelo Lucas, um médico, que está escrevendo então para Teófilo, talvez um amigo a quem Lucas queria que conhecesse um pouco mais sobre o Evangelho, ou sobre o início daquele Evangelho. Ele está aqui comunicando uma evangelização mundial. O livro de Atos, tem um pastor que ele gostava de dizer que esse livro de Atos ainda está sendo escrito nos dias de hoje, ele não terminou, ele ainda está aberto. E esse livro ele está sendo escrito com a sua vida e com a minha vida. Já parou para pensar nisso? A sua vida está sendo escrita nesse livro de Atos. A minha vida está sendo escrita nesse livro de Atos. Porque o livro de Atos fala sobre a evangelização, fala sobre a gente continuar levando a palavra, fala como, meus queridos, nós devemos continuar pregando o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é claro que para pregar esse Evangelho, nós precisamos ser revestidos de poder do Espírito Santo. Olha comigo nesse versículo 1, capítulo 1, versículo 8, nessa primeira parte aqui do versículo que diz: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Meus queridos, nós da denominação batista, nós cremos que quando nos convertemos, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos então selados com o Espírito Santo. No mesmo momento que nós abrimos nosso coração, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós.
E isso nós podemos ver lá em Efésios capítulo 4, no versículo 30. Se você puder abrir a sua Bíblia até aí sublinhar esse versículo, para que você depois não esqueça mais. Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós, da denominação batista, nós cremos nisso. Diferente dos nossos irmãos pentecostais. Eu respeito o pensamento deles, respeito a sua doutrina, mas a doutrina da Igreja Batista é que nós, quando recebemos Jesus Cristo, nós somos ali selados. Não precisamos buscar uma segunda bênção. Não precisamos ser batizados no Espírito, como eles creem. Nós, meus queridos, já recebemos o Espírito Santo naquele ato. E esse texto, ele diz justamente isso, que nós somos selados. É como, por exemplo, uma carta. Hoje, é claro, né, as pessoas não escrevem mais carta. Talvez os jovens nem sabem nem mais o que é isso. Por exemplo, a minha filha não sabe o que é isso. O que é uma carta? Escrever uma carta. Mas os mais antigos, né, como eu, por exemplo, não que eu seja tão velho assim, mas eu lembro, né, quando nós escrevemos uma carta e colocava no correio. Mas antes de você colocar aquela carta no correio, o que você precisa fazer? Você precisa passar uma cola, selar aquela carta, ela precisa ser fechada. Assim, meus queridos, é a nossa vida, nós fomos fechados, selados. E só, meus queridos, quem pode ver, ou que pode, meus queridos, perceber que nós temos o Espírito Santo é Deus. É Deus que dá esse Espírito Santo em nós e coloca isso em nós. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso nós podemos encontrar lá em João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. Por isso, muitas vezes nós desistimos na oração. Não continuamos orando para que pessoas possam se converter. Porque, meus queridos, nós não pedimos ao Espírito Santo que convença aquela pessoa. Que possa, então, ser tocado pelo Espírito para poder perceber que ela está no pecado. Porque quem convence não é o homem. Muitas vezes nós entramos em briga e discussão. Discutimos, meus queridos, porque nós achamos que nós podemos convencer alguém de um fato. Mas, na verdade, dentro do Evangelho, dentro do reino de Deus, quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso que nós devemos orar ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo, toque no coração de fulano, de ciclano, mude essa vida. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Por isso que eu quero que você, meu querido, aprenda nesse culto de hoje, nessa mensagem, a pedir de uma forma certa. Porque é o Espírito Santo que faz a pessoa nascer novamente. Lá em João capítulo 3, versículo 5. Você pode abrir aí João capítulo 3, versículo 5, que diz: e Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, nós não temos o Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da igreja há muitos anos e não nasceram de novo. Não se converteram, mas se convenceram. Tem muitas pessoas que estão convencidas dentro da igreja, mas não convertidas. Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, porque não receberam o Espírito Santo, porque não nasceram de novo. Para que nós possamos receber o Espírito Santo, nós precisamos nascer novamente. Ser nova criatura, ser novas pessoas.
Se nós, meus queridos, continuarmos com a nossa velha vida, com o velho homem, não podemos ter o Espírito Santo em nós. Precisamos nascer novamente. Por isso que Jesus, quando estava conversando com Nicodemo, ele estava dizendo, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem ver o reino de Deus, porque não nasceram de novo. Porque, meus queridos, não tem o Espírito Santo. E nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus. A igreja tem falhado nos dias de hoje, porque não tem o Espírito Santo. E para alguns parece que até blasfêmia, fala, não, esse negócio de ter Espírito Santo é coisa difícil, porque ele está com a sua mentalidade ligada às igrejas pentecostais. Aí acha que falar no Espírito tem que ficar pulando, né? Tem que ficar fazendo coisas, né, e tal. Não é nada disso. A igreja batista precisa sim ter o Espírito Santo. Nós precisamos, meus queridos, ser pessoas cheias do Espírito Santo, porque nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. E para, meus queridos, nós temos esse Espírito Santo em nós, para poder atuar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não nasceram de novo. Tem algumas pessoas que viram e falam, olha, eu sou filho de Deus. Mas existe pré-requisito para ser filho de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Você passa agora a ser templo do Senhor, a morada do Senhor. Nós temos a ideia de que igreja é parede, essas 4 paredes aqui. Mas igreja não é 4 paredes. Igreja são pessoas. Igreja, meus queridos irmãos, somos nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. A palavra igreja em grego significa eclésia. E eclésia significa reunião. Reunião de pessoas, assembleia. Então você imagina, né, você para ser igreja, você precisa ter então outra pessoa, estar com outra pessoa. Por isso que Jesus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você não pode ser igreja em casa sozinho. Não. Porque você não pode fazer reunião com você mesmo. Não, o que você está fazendo? Eu estou fazendo reunião comigo mesmo. Não existe isso. Reunião consigo mesmo. Mas reunião você faz com uma outra pessoa, com 2, com 3, com 4, com 10, 20, 100, 200, 1000, 10.000. Reunião, meus queridos, você faz com outra pessoa, você precisa ter outra pessoa. Por isso que a palavra eclésia significa assembleia, reunião. Você precisa estar com outras pessoas. Por isso que Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso significa, meus queridos, igreja. E nós somos filhos de Deus porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas existem pessoas que falam, não, eu sou filho de Deus. E você pode até falar que é filho de Deus. Você pode até andar com uma camisa escrita que eu sou filho de Deus. Você pode até ir à igreja, você pode até ser dizimista, mas se você não nascer de novo, não se converter, você nunca será filho de Deus. Por mais que você diga isso, você nunca será. Por isso que é importante você se converter. Por isso que é importante você se entregar ao Senhor e dizer, Jesus, sem você eu não sou nada, vem habitar em mim. Me enche do teu Espírito e sela em mim o teu Espírito Santo. Porque esses são os pré-requisitos para nós sermos filhos de Deus. E quando você recebe o Espírito Santo, você então recebe o poder. E é interessante essa palavra poder que Lucas está usando aqui nesse texto. Aqui no versículo 8 de Atos capítulo
1, que diz: mas recebereis o poder. Ele está usando aqui uma palavra grega, dinamis, que significa poder, né, miraculoso, capacidade, abundância, força, ato poderoso. Você possivelmente conhece aquele poder da dinamite, que vem justamente dessa palavra, dinamis. Dinamite, aquela explosão que explode. Aquele ato que quando é acionado você não pode mais controlar. É justamente essa palavra que o Lucas está usando aqui. Que nós, como crente, discípulo de Jesus, servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ter esse poder ao qual nós não podemos controlar. Existem algumas pessoas que querem controlar o Espírito Santo, mas esse poder do Espírito Santo não pode ser controlado, porque é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus que habita em nós, e ele não pode ser controlado. Nós devemos sim dar vazão ao Espírito, e mais uma vez eu observo, não é como meus queridos nossos irmãos pentecostais. Respeito eles, respeito o que eles creem, respeito, né, as suas igrejas, mas não estou falando disso, mas estou falando que nós, como servo do Senhor, precisamos sim estar cheios desse poder do Espírito. E esse poder do Espírito nos leva a fazer coisas grandiosas, como Estevão fez lá em Atos capítulo 6, versículo 8, que diz que Estevão estava cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais. O texto vai dizer que ele estava com tanto poder dentro de si, cheio do Espírito Santo, que as pessoas iam conversar com ele e não conseguiam conter, não conseguiam debater com ele, perdiam, porque o que ele falava era do Espírito. É dentro desse sentido que nós cristãos devemos ser cheios do Espírito. Porque, meus queridos, quando nós estamos cheios do Espírito, as palavras que saem da nossa boca é a palavra dos altos céus, é o próprio Deus falando. É dentro dessa visão, é dentro dessa ótica que nós, servos do Senhor, precisamos estar cheios do Espírito. Será que você consegue compreender que você precisa estar cheio do Espírito Santo para poder falar com as pessoas? Sabe como que a igreja avança? A igreja avança quando ela está cheia do Espírito. A igreja avança quando nós clamamos ao Senhor que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, que o Espírito Santo possa dirigir a nossa vida, que o Espírito Santo nos guie. Esse é o segredo do sucesso da missão da igreja. A igreja só vence quando está revestida desse poder que vem dos altos céus sobre nós. Porque por nós mesmos não podemos fazer nada. Nós precisamos, querido, viver na dependência do Espírito que tem esse poder sobre nós. Nós precisamos avançar no Espírito Santo. A igreja vence quando está revestida do Espírito. E será que você está revestido do Espírito? Porque quando nós estamos revestidos do Espírito, nós somos testemunha de Cristo. E isso me chama muita atenção, que para ser testemunha de Cristo nós precisamos desse poder, nós precisamos do Espírito Santo. Não é, meus queridos, como aquele cego de nascença lá em João capítulo 9, que deu testemunho do que aconteceu na vida dele. Você lembra desse caso? Existia um homem que era cego, e Jesus passa por ali, e Jesus cura aquele homem era cego desde nascença. Os fariseus na época, os religiosos daquela época, começam a interrogar então aquele homem que era cego e começa de repente a enxergar. E os fariseus viram para ele e perguntam: dá glória a Deus. Eu quero aqui explicar por que os fariseus disseram aquilo. Naquela época, dizer dar glória a Deus não é como o nosso culto de hoje.
Muitas vezes no nosso culto nós damos glória a Deus para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Mas naquela época não era para exaltar o nome do Senhor, era para poder dizer a verdade. Então eles estão perguntando para aquele homem que era cego de nascença: olha, fale a verdade, não minta para nós. Realmente você era cego? Quem foi que te curou? Foi aquele pecador, porque eles chamavam Jesus de pecador? Foi aquele homem que está blasfemando? E eles viram: olha, dá glória a Deus, quer dizer, diz a verdade, não minta para nós aqui. E aí aquele cego, ele vai responder: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Aquele homem estava dando testemunho, sim, estava dizendo o que aconteceu na vida dele, aquele milagre poderoso, aquele homem que há anos e anos não enxergava, já nasceu cego, nunca tinha visto a luz do dia, mas agora estava enxergando novamente. Mas aqui esse texto de Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. O que o texto está dizendo? Que para nós sermos testemunha de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos desse poder. Jesus não está dizendo: olha, vocês podem ir por aí falar de algo que aconteceu na vida de vocês, como aquele cego de nascença. Mas Jesus está dizendo: para vocês serem minha testemunha, vocês precisam de um poder maior. Vocês precisam de algo muito maior. Esse algo maior é o Espírito Santo, é o próprio Deus que vai vir sobre vocês. Agora vocês vão ser templo do Espírito Santo. O próprio Deus vai habitar em vocês. Vocês agora recebem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que transforma, que muda, que convence. Porque não será através das suas palavras, mas será pelas palavras do próprio Deus. O apóstolo Pedro estava sendo interrogado, intimado pelos líderes religiosos, fariseus, para que ele não testemunhasse mais de Jesus, não falasse mais de Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 4, versículo 20. E ele vai responder algo muito importante para aqueles homens. Vai dizer: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro estava sendo intimado para que não falasse mais de Jesus. Mas Pedro responde: olha, eu não posso mais controlar isso. Eu não posso deixar de falar desse evangelho, porque eu estou cheio do poder. Eu estou cheio da graça, eu estou cheio da presença de Deus. O meu coração está aqui transbordando. Eu preciso falar. Eu não tenho como mais eu ficar calado. Meus queridos irmãos, quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo, não tem como nós ficarmos calados. Não tem como nós guardarmos. Não tem como, meus queridos, nós escondermos, porque o próprio Espírito Santo vai colocar isso para fora. É como, por exemplo, quando você começa a namorar. Você lembra quando você namorava? Olha agora aí para o seu esposo, para a sua esposa. Você lembra desse momento? Lembra quando a roupa que ele usava, o primeiro beijo? Você lembra quando você apresentou ele para os seus pais, ou ela para os seus pais? Você não conseguiu conter. Você precisou mostrar. Você precisou mostrar não só para os seus pais, mas para toda a comunidade. E você casou. E o casamento nada mais é desse momento ao qual você está mostrando para a comunidade, para a sociedade, que aquela pessoa foi quem você escolheu para conviver junto. É assim também, meus queridos, nós com Deus. É assim também nós com o Espírito Santo. Não podemos ficar calados, não podemos esconder. Nós precisamos anunciar e levar essa palavra.
A evangelização, meus queridos, está no nosso próprio DNA espiritual, de modo que ele não pode deixar de ser uma testemunha. Quando nós deixamos de falar do evangelho, é como se nós fôssemos um peixe fora d'água. Cristão, meus queridos, não consegue viver sem evangelização. Isso é uma grande verdade. Não podemos ficar longe de falar de Jesus Cristo. Mas sabe por quê? Quando nós marcamos evangelismo, muitas pessoas não vão. É porque essas pessoas não têm o Espírito Santo. É porque essas pessoas não nasceram de novo. Porque aqueles que nasceram de novo, aqueles, meus queridos, que têm o Espírito Santo, não conseguem ficar calado. Precisa anunciar, precisa falar. Essa é a grande verdade. E o mundo de hoje está precisando de pessoas cheias do Espírito para poder anunciar esse evangelho, de levar essas boas novas, de levar essa palavra de salvação, principalmente nesse dia de hoje, nessa pandemia. Lá na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 a 18, vai dizer: todavia, irmão, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos estremeçais com os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com eles que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, que já ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles na nuvem, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Portanto, consolar uns aos outros com essa palavra. Olha só que Paulo está dizendo lá na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 ao 18, que nós, como servos do Senhor, temos uma esperança que o Senhor irá voltar. E quando, meus queridos, nós temos essa esperança, quando nós cremos nisso, nós sabemos que Jesus está voltando, então há uma urgência da pregação do Evangelho. Porque nós sabemos que aquelas pessoas que morrerem sem Cristo, há então um destino para elas, que é o inferno. E ali não terá uma segunda chance. Já estão condenadas à eternidade. E nós, como servos do Senhor, precisamos anunciar esse Evangelho de Jesus para que elas possam ter o direito de escolher se querem o céu ou se querem o inferno. Por isso, há uma urgência na pregação do Evangelho. Precisa ser pregado. E você pode perguntar, mas pastor, aonde nós devemos pregar? Olha comigo nesse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, meus queridos, era a cidade, palco dos principais eventos de Jesus. Os discípulos de Jesus acompanhavam Jesus ali de perto. E eles deviam ser testemunhas de Jesus ali naquela cidade, onde eles estavam habitando. Trazendo para a nossa realidade atual, significa que onde nós estamos, nós devemos ser testemunha de Jesus. Devemos ser testemunha de Jesus na nossa casa. Como eu disse, se há pessoas na sua casa sem Jesus, aí é um campo missionário. Se há vizinhos que não têm Jesus, é um campo missionário. Se na sua comunidade há pessoas sem Jesus, é um campo missionário. Se na sua cidade tem pessoas sem Jesus, é um campo missionário. Aonde você estiver, é um campo missionário. Como, por exemplo, no trabalho, na escola, na universidade. Todos esses lugares é um campo missionário. Porque aonde você for, você é testemunha de Jesus. Você precisa testemunhar de Jesus. Precisa falar de Jesus. Mas a Judéia era a província a qual Jerusalém estava situada.
Nós podemos entender a Judéia como, por exemplo, o nosso estado, aqui do Rio Grande do Norte. Nós precisamos levar a nossa palavra, essa palavra da verdade, essa palavra de transformação, essa palavra que muda ao nosso estado. Nós precisamos evangelizar o nosso estado e ganhar o nosso estado para Cristo. Por isso que nós temos essa junta de missões estaduais, para poder nos auxiliar. É o braço da igreja para poder alcançar o nosso estado. Quando você está contribuindo com o seu dízimo e com a sua oferta, você está contribuindo para o avanço do reino do Senhor. Samaria. Samaria era uma região mais afastada, com uma característica a qual os judeus eles não gostavam. Na verdade, eles diziam que os samaritanos não eram mais judeus, porque quando o Império Assírio havia invadido Samaria, trouxe outros povos e misturou aquele povo. O judeu, ele faz a sua linha genealógica e tem que chegar então até Abraão. E o povo samaritano havia perdido essa linhagem. Por isso que judeu não se dava com samaritano, porque eles não consideravam eles mais como judeu. E Jesus está dizendo, sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que te persegue? Aquela pessoa que você odeia? É essa pessoa que você deve pregar. Sabe? Aquelas pessoas que estão presas, aquelas pessoas que talvez estão no leito da morte, aquela pessoa que talvez te roubou, sabe? Talvez você comprou aquele celular, e você comprou o celular em 48 vezes, 50 vezes, ainda vai pagar a primeira parcela, e aí vem um ladrão e te rouba aquele celular. E aí antes daquele ladrão ir embora, você chama ele, ei, vem cá, eu quero falar sobre o amor de Jesus para você. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, apesar de você estar roubando meu celular, que eu comprei 50 vezes, ainda vou pagar a primeira parcela. Você está levando meu celular, mas eu quero dizer para você, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz por você. Jesus quer abençoar essa vida. É difícil? É. Não vou aqui ser hipócrita e dizer que é fácil. Pregar o evangelho para aquelas pessoas que nós odiamos, aquelas pessoas que nós não gostamos. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês precisam levar a palavra do Senhor até Samaria. E também até os confins da terra. A obra do Senhor, ela deve ganhar dimensão mundial. Por isso nós temos a junta de missões mundiais para poder chegar até onde nós não podemos chegar. Ela é o braço da igreja. Levar a palavra de Deus a todas as criaturas, cor, raça. Levar a todas as pessoas esse evangelho de transformação, porque é uma responsabilidade da igreja local. Nós devemos, meus queridos, orar ao Senhor. E quero perguntar a você, será que você tem orado ao Senhor? Sustentado a obra do Senhor através da oração? Será que você tem colocado a obra do Senhor diante do altar? Ou será que você só lembra de missões nessas nossas campanhas? Nós precisamos orar ao Senhor e pedir, Senhor, levante obreiros, levante pessoas vocacionados, pessoas comprometidas com o teu reino, pessoas que possam fazer diferença. Nós precisamos sustentar a obra do Senhor em oração. Nós precisamos também sustentar a obra do Senhor com a contribuição. Como eu disse, a questão do plano cooperativo, quando a igreja, meus queridos, envia para nossas convenções. Quando você contribui com o seu dízimo, nós separamos uma parte para enviar para a nossa convenção aqui do nosso estado. E ali, meus queridos, com aquela oferta, com aquele dinheiro, eles sustentam os missionários. Não pensa você que durante só esses 2 meses de campanha que nós fazemos, o dinheiro que nós levantamos aqui, dá para sustentar os missionários durante o ano todo. Que não dá. Não dá.
O que sustenta os missionários durante o ano todo é a sua contribuição, com seus dízimos, com as suas ofertas. Sustenta o obreiro dessa igreja. Não podemos, meus queridos, paralisar a obra do Senhor. Nós precisamos avançar. Precisamos, meus queridos, continuar contribuindo para que o reino do Senhor possa se expandir nessa terra. Mas precisamos também nos interessar. E será que você tem se interessado? Tem entrado em contato com a nossa promotora de missões? Conversado com ela? Perguntando a ela sobre os nossos missionários? Como é que anda? Agora no final do ano, como é que vai ser? Nós precisamos também pedir informações. Nós precisamos, meus queridos, também mandar mensagem para os nossos missionários. E precisamos também, meus queridos, ir. E talvez seja uma das partes mais difíceis. Porque muitas vezes nós não queremos ir. Não queremos, meus queridos, muitas vezes se envolver com a obra do Senhor. Mas o Senhor nos chama para nós irmos. Onde nós estivermos, nós devemos pregar a palavra do Senhor. Devemos, meus queridos, adorar o Senhor. Em Atos capítulo 13, versículo 2, vai dizer: enquanto cultuava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual tenho chamado. A igreja estava reunida, estava tendo um culto maravilhoso, eles estavam adorando o Senhor, estavam jejuando diante do Senhor. Era uma coisa, meus queridos, maravilhosa, mas o Espírito Santo ali atuando no meio daquele povo santo, aquele povo que estava ali adorando o Senhor. E de repente o Espírito Santo vira e fala: olha, separe para mim 2 pessoas. Havia um grupo ali, não sabemos quantas pessoas tinha ali dentro, o texto bíblico não diz. Quantas pessoas estavam ali adorando o Senhor. Mas o Espírito Santo separa 2 pessoas. O restante do grupo deveria ficar para poder cumprir com a missão deles naquela cidade, Antioquia. Naquela cidade onde eles estavam. Continuando sendo a diferença onde eles estavam. Mas 2 pessoas deveriam sair. 2 pessoas deveriam rodar o mundo levando a mensagem de salvação. Assim, meus queridos, é o reino do Senhor. E talvez o Espírito Santo esteja falando com você agora nesta noite. Para que você possa fazer a diferença. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que sem poder do Espírito nós não podemos fazer nada. Não podemos ser uma testemunha eficaz. Não podemos, meus queridos, avançar na proclamação do Evangelho. Não podemos continuar a obra do Senhor. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. E será que você está pronto? Feche os seus olhos agora. Olhe agora ao Senhor e peça: Senhor, que o Espírito Santo agora possa estar em mim. Que o Espírito Santo possa conduzir a minha vida. Que o Espírito Santo possa me orientar. Porque eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Ó Deus querido e amado, queremos, ó Pai, neste momento colocar nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E te pedir que esse poder do Espírito possa estar sobre a nossa vida, ó Pai. Que possamos, ó Pai, fazer a diferença onde nós estivermos. Levando, ó Pai, a tua mensagem de salvação, de cura, de libertação, ó Pai, para todos aqueles que necessitam. Aviva, ó Pai querido, a tua igreja. Derrama, ó Pai querido, o teu Espírito nesse lugar, ó Pai. E que possamos, ó Pai, estar cheio do teu Espírito. Ser testemunha fiel de Jesus, ó Pai. Entregamos, ó Pai querido, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua
Cristo, Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e quero aqui agradecer ao Senhor pela sua vida, que Deus esteja abençoando você, te guardando e te livrando de todo mal. Quero aqui comunicar que neste sábado nós teremos o nosso culto jovem, culto presencial, e estará conosco o nosso irmão Jean, ali da Primeira Igreja Batista Caraúba, e você é o nosso convidado. Lembrando os irmãos, né, que as pessoas idosas, as pessoas de risco, as crianças, infelizmente, ainda não podem estar conosco. Vamos continuar, meus queridos, orando para que essa pandemia possa acabar, né? Nós precisamos interceder ao Senhor, né? Porque nós precisamos vencer esse período. Então pedimos a sua contribuição, seu apoio, né? A sua compreensão neste momento. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor encerrando esse nosso culto. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento tão maravilhoso, ó Pai. Obrigado, ó Pai querido, por os louvores, ó Pai, que foram aqui entoados. Momento, ó Pai querido, de oração.
momento de intercessão, testemunho missionário, ó Pai, nós damos graça, ó Pai. A mensagem, ó Pai querido, que veio dos altos céus, que o Senhor, ó Pai, continue operando em nós e guardando, ó Pai querido, a nossa vida. Oriente-nos, ó Pai, e não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai querido, de todo mal. Sustenta-nos, ó Pai querido, com a Tua mão poderosa. Ó Deus, abençoe a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando nesse vídeo. Pai querido, que o Teu Espírito seja derramado na vida deles. E que eles, ó Pai, possam estar sempre cheios do Teu Espírito, ó Pai. Ó Pai, guarde a nossa cidade, Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Pai querido, pela eleição que tivemos no domingo. Pela reeleição do nosso prefeito. Agradecemos, ó Pai, pela eleição dos nossos vereadores. Agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor é bom. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, essa decisão. E cremos que essa decisão veio do Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe esse próximo período de 4 anos. E que possamos, ó Pai, ter um governo justo, honesto. Um governo, ó Pai querido, voltado para a população aqui de Caraúbas. Que o Senhor, ó Pai querido, guarde. Abençoe, ó Pai querido, toda a nossa população. Esse período, ó Pai, que nós estamos enfrentando da pandemia. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, ó Pai. Livra-nos, ó Pai querido, desse vírus maldito, dessa praga, ó Pai. Não deixe, ó Pai, que a segunda onda chegue até nós. Ó Pai, ser com o Teu povo, com a Igreja Batista do Moreno. Ser, ó Pai querido, com a minha vida, com a vida da minha família, Deus. Muito obrigado por tudo, pois eu oro em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém, meus queridos.